em Pirapora do Bom Jesus, e Santana do Parnaíba, são as cidades tão prejudicadas quanto as demais, porque o rio nasce totalmente limpo na Serra da Cantareira, ele passa lá pela represa Paiva Castro, água limpa, aí ele começa a ser afetado diretamente, em Franco da Rocha, em Francisco Morato, em Caieiras, em Cajamar. Santana do Parnaíba, ele também é muito ruim, e Pirapora do Bom Jesus, ele acabou com o turismo de Pirapora do Bom Jesus, porque toda a água suja, todo dejeto industrial, tudo isso vai descendo e forma aquela espuma que todos já viram no Jornal Nacional, as pessoas reclamando que Pirapora do Bom Jesus, infelizmente, nós que conhecemos bem Pirapora, conhecemos há mais de 40 anos, e hoje é uma situação muito complicada. Isso nos fez... uma coisa interessante é o seguinte, nossos internautas começam a perguntar. Diz a Alba Christi que, uau, quanto pet nessa região. Aí o César Calixto diz que isso é vergonhoso. E outra pessoa entrou no teu Orkut e viu um link para divulgar o teu trabalho, que é http://ub.ly/Anésio com S. Recolher todo aquele lixo seria impossível? Pergunta Alba Christi. Olha, toda vontade política, toda força política, eu trabalho nesse programa e, graças ao bom Deus, hoje eu tenho um aliado que me dá muito ânimo para lutar, para batalhar pela nossa região. Nós somos em 7 cidades, e a vinda do Guilherme Leal, que hoje é o nosso candidato a vice da Marina Silva, me deu um alento maior. Eu conheço a responsabilidade com que o Guilherme sempre tratou as suas coisas. Eu o conheci no PNBE, ele sempre prestou um grande trabalho no PNBE e no Instituto Etos, ele é fundador do Instituto Etos, todos o conhecem, e eu tenho uma certeza absoluta que as 7 cidades do Vale do Juqueri jamais serão as mesmas, porque nós vamos trabalhar com afinco, com determinação. Se nós tivermos força política, eu tenho certeza absoluta que nós vamos, já com o programa Juca Vivo, que já tem 7 anos de sucesso, é um programa muito sério, amparado não só por Natura, por Melhoramentos Papéis, por MD Papéis, por Águas de Cajamar, são empresas sérias que querem o rio limpo. Então, as civilizações se formaram pelos rios. Nós temos a obrigação de trabalhar para o rio. E tem até um poema que fala que o Tejo é o rio mais importante do mundo, porque ele passa no fundo da minha casa. Então, o mais importante do mundo para mim é o Juqueri, Patrício. Olha, o Cris Liberatore diz assim: gostaria de saber se é verdade que o despejo do esgoto no rio Juqueri é feito sem nenhum tratamento pela Sabesp. É verdade, é a mais absoluta verdade. Infelizmente, a Sabesp retira a nossa água, vende para a região metropolitana de São Paulo e não tem 1 metro cúbico de esgoto tratado em todas as 7 cidades do Vale do Juqueri. É uma pena, porque nós precisamos de entender, e pior que isso, a Sabesp cobra o esgoto das pessoas. Quando o vereador, nós entramos com uma ação pública em Cajamar contra a Sabesp, e vamos batalhar para que a Sabesp, no mínimo, ela ficou 30 anos no Vale do Juqueri, retirando a nossa água, cobrando o nosso esgoto, e que ela trate os esgotos, porque é uma questão de direito do cidadão. O Vale do Juqueri é penalizado porque não tem força política, mas com certeza com a vinda do Guilherme Leal e comigo, vereador em Cajamar, nós vamos lutar pelo Vale do Juqueri. Serei o grande defensor do Vale do Juqueri. Deixa eu fazer uma pergunta provocativa, que é a seguinte: o gerenciamento dos recursos hídricos do Alto Tietê, do qual faz parte o rio Juqueri, a Priscas não era da Sabesp, era de empresas do município. E a Sabesp assambarcou, ou seja, fez uma grande holding para tentar cuidar de tudo. E não cuida. Como é que voltar atrás seria uma hipótese
boa para o município e para a natureza? Olha, eu não tenho a menor dúvida. E se a Sabesp fizer a sua parte, a Sabesp é uma empresa preparada, é uma empresa que tem possibilidades reais de prestar esse serviço. Mas nós também temos modelos, nós temos outros municípios que privatizaram seus sistemas. Nós temos o caso de Jundiaí, que tem um sistema autônomo, o DAI cuida da água e o esgoto, e eles cuida da água, o DAI, e eles privatizaram o esgoto. Então, tem outras empresas, tem Águas de Limeira, por exemplo, que cuida da sua água, o município de Limeira. Temos Águas de Guariroba, em Campo Grande. Nós temos grandes grupos interessados em, hoje, privatizar isso dos municípios. Nós temos um contrato em andamento com a Sabesp. Nos 7 municípios existe um interesse em se conversar com a Sabesp. O prefeito de Cajamar está avaliando e nós seremos os primeiros a dar o aval, desde que a Sabesp realmente cumpra os seus prazos e trate os nossos esgotos, porque nós não vamos ficar a vida inteira passando por um problema desse. O nosso rio é um rio que, com certeza, precisa ser revitalizado, e nós vamos lutar por isso, não tenho a menor dúvida. Nós vamos estar sempre à frente disso. O nosso internauta César Calixto pergunta: Anésio, como utilizar essas experiências desse seu trabalho para outras regiões do Estado?